Muito bem, mais uma vez nos reunimos para essa nossa sessão de estudos número 2. Hoje, dia 13 de junho de 2024, nós estamos na primeira unidade tratando da mediunidade e sua prática. E também, hoje nós vamos trabalhar 2 capítulos. O capítulo 2, a mediunidade na Bíblia e no Espiritismo. E o capítulo 3, classificação da mediunidade, que é muito interessante. Sobre a mediunidade na Bíblia e no Espiritismo, a gente teve naquela nossa primeira reunião, a reunião inaugural, o Álvaro falando, né, ele deu uma boa pincelada. Então, o que vocês vão ver, ouvir aqui, não é surpresa para quem já conhece quem estava aqui ou quem assistiu a primeira sessão que está gravada. Então, quem não conhece ainda, particularmente você que está nos assistindo aí pela gravação, volta na primeira sessão inaugural e vai ter lá a mediunidade na Bíblia, principalmente. Uma palestra muito interessante. Muito bem. Então, nós começamos falando do nosso livro. Sempre eu vou lembrar isso aí. Esse é o livro que a gente está estudando, que é o roteiro nosso de estudos. Então, são 34 capítulos que podem também ser assistidos no YouTube, com a autora do livro, né? Então, até quem quiser assistir a gravação e depois assistir também o estudo no YouTube, é muito interessante. Algumas coisas eu falo um pouco mais, ela fala um pouco mais, e no fim a soma é muito mais produtiva. Bom, então nós já falamos que o Espiritismo ele nasceu no dia 18 de março de 1857, século XIX. Então é uma doutrina muito nova. Nós estamos no século XXI ainda. Tem religiões, apesar da doutrina espírita não ser uma religião formal, é uma doutrina, né? Então ela tem religiões que são muito mais antigas. Só o cristianismo, né, com a vinda de Jesus, de lá para cá são 2024 anos. Então, aliás, um pouco menos, porque ele começou aos 30 anos, né, a pregar o messianato dele. Então, a gente aprende que os fenômenos mediúnicos são muito antigos, muito antigos. Então, desde que existe o primeiro homem, não vamos falar em Adão e Eva, não, vamos falar desde que assim, os homens começaram a reencarnar aqui na Terra, esse grupo de pessoas assim do reino hominal tem a mediunidade. Então, o contato, a comunicação com os espíritos sempre existiu, desde que tenha pessoas aqui para servir de intermediários, né? Então, quando a gente fala em mediunidade, vamos lembrar sempre que é uma intermediação entre nós aqui encarnados e o mundo espiritual. É uma ponte. Lembra, eu sempre falo, ou é uma ponte, ou é um entregador de cartas, é sempre alguém que comunica um mundo com o outro. Um telefone, né, que a gente sempre fala. Então, é uma faculdade natural. Faculdade pode ser levada adiante ou não. Então ela vem com a gente e a gente decide se quer ou não quer, né? Não que dá para parar assim a mediunidade, tem uma chavinha que desliga, não. Mas é não entrar nessa atividade mediúnica, né? Não servir aos espíritos. Então, é uma lei natural e é a comunicação entre encarnados e desencarnados. Então, no começo, o médium ele levava anos para ser preparado, às vezes décadas. Então tinham os iniciados, né, como eram chamados, e eles levavam muito tempo, tinha que alguém ensinar, tinha que alguém conduzir. Hoje, nós temos médiuns em casa. Se cavocar ali, nós vamos encontrar médium. Então, aqui, ainda que alguém fale, olha, eu não sinto nada, mas a partir do momento que a gente começa a prática mediúnica, começa a aflorar a mediunidade, né? E nós vamos ver todos os tipos de mediunidade hoje, né? Então, naquela época, então, na antiguidade, tinham esses médiuns, eram chamados de pitons, pitonisas, né? Assim, o feminino de piton é pitonisa. Arúspices, oráculos, adivinhos, profetas, sibilas, isso tudo que tinha uma formação, que eram os iniciados. Mas tinha também os bruxos, os feiticeiros, que estavam na comunidade, que eram perseguidos, né? E até é interessante falar, porque quando havia essa caça às bruxas, vamos chamar assim, então muitos médiuns
desencarnaram e deixaram de transmitir para os seus herdeiros, né, na hereditariedade, essa função mediúnica. Então se perdeu muito de médiums. Então, devagar, está sendo, né, mais e mais assim, aparecendo médiums. E pode ver, numa família, a avó é médium, certamente a filha, ou pula uma geração tal, os netos são. Então, porque é físico, né? É orgânico. A gente já viu isso justamente no nossa reunião, né? Nosso estudo. Os fenômenos, por serem maravilhosos e sobrenaturais, os sacerdotes da época na Índia, na Pérsia, no Egito, em Roma, aproveitavam isso para influenciar, comandar as massas, manipular as massas. Até hoje, se vem alguém aqui e fala, nossa, eu sou um médium, não sou nada, mas eu chego aqui e falo, estou vendo uma pessoa do seu lado. Né? Porque eu falei isso aí, supostamente sou um médium. Isso é maravilhoso, é algo que os demais não têm a percepção, então dão crédito, tudo. E eu não estou vendo nada, estou falando aí, né? Só para impressionar. Então, esses sacerdotes da época, eles manipulavam as massas falando, o Espírito falou, Deus falou comigo, isso, pronto, já vira lei. Né? Então, era uma forma de manipular. Né? Moisés, ele proibiu essa prática porque o pessoal estava abusando. Né? Então, fazia adivinhações, interesses egoístas, interesses materiais e interesses mesquinhos, misturando prática, mediunidade, com mágica e até mesmo sacrifícios humanos. Imagina. Então, aí ele falou, vamos parar com isso. Ele proibiu, mas proibiu naquele momento que as pessoas não estavam preparadas. Só que hoje, por exemplo, algumas igrejas, elas falam que não se pode falar com os mortos, baseado ainda em Moisés. Mas de lá para cá muita coisa mudou, como a gente vai ver. Então o que ele queria era reprimir abuso e desvios. Né? Agora, isso é interessante, que o Espiritismo, inclusive, ele nos coloca. O fato de ele proibir, né, a mediunidade evidenciava que era possível, porque o impossível não precisava ser proibido. Então, é uma prova de que existia, de que era fato. Né? Aí, e Moisés continuou praticando a mediunidade, porque era uma mediunidade com critério, com responsabilidade. Né? Não era que nem a brincadeira do copo. Eu sempre falo isso aí porque é algo que a gente sempre ouviu falar. Eu nunca brinquei disso, mas eu sei como é que funciona por literatura, né? Bem, então, tem gente que vai fazer, e é um risco muito grande de conseguir companhia espiritual por um bom tempo, às vezes para a vida inteira, né? E não das companhias boas, claro. Né? Então, Moisés continuou, né, com essa atividade. Aí, ele pediu para Deus para que não fosse só ele o médium, mas que tivessem outros médiums. Então, os anciãos, pessoas responsáveis, idôneas, eles foram, assim, meio que convocados, né? 70 anciãos, para que Deus derramasse sobre a carne, sobre eles, a mediunidade. Então, esse é o sentido desse derramar o seu espírito sobre a carne, sobre o encarnado. Né? Então, só que juntaram uma tenda, a tenda lá onde eles fariam as reuniões, né, a reunião, e 2 deles estavam fora da tenda, e lá fora eles estavam tendo o transe mediúnico, o contato com os espíritos. E aí chega Josué, né, falando, Moisés, tem 2 lá que estão praticando a mediunidade, está proibida. Né? Quem que é? A Idade e Medade, esses 2 anciãos. Ele falou, fique tranquilo, o que eles estão fazendo, né, é necessário e verdadeiro. Só não estão dentro da tenda. Deve ter chamado depois para dentro, mas eram pessoas idôneas. Então esses 70 passaram a ser médiums que estavam atendendo o povo. Aí sim, era uma mediunidade a serviço do bem, uma mediunidade útil. Aí vem Jesus. 1.300 anos depois daquela época de Moisés, chega Jesus. O que ele traz?
ele traz no Evangelho, o Evangelho não tem nada que diga assim, não, é proibido. Ao contrário, ele incentiva isso. Então a gente percebe, ele fala para os discípulos curarem doentes, expulsarem espíritos obsessores, que na época chamavam de demônios, né? Expulsar demônios. Né? Não existe o demônio, o que existe são espíritos muito, muito maléficos, ruins, inferiorizados. Né? E então ele mesmo fala com Moisés e Elias materializados. Quando ele sobe no monte, leva 3 discípulos, né, com ele, e eles vêm, inclusive, falando com as 2 entidades. Então ali a gente vai ver também isso aqui, que tipo de mediunidade que é essa. E ele diz, Jesus diz, e nos últimos dias, quer dizer, daqui muito tempo depois, que pode ser esse momento que a gente vive, daqui para diante. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos, né, que é o masculino de donzela, terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Ele está falando da mediunidade. Mais claro do que isso é impossível. Então, quando a gente fala derramarei sobre toda a carne, está falando sobre os encarnados. Então vem esse dom, a mediunidade vem para nós, as pessoas. Né? Aí o Espiritismo, né, o uso da mediunidade. Alguns séculos depois, contra a orientação de Jesus, houve uma proibição. De novo, a proibição. Olha, se a gente tivesse levado a sério mediunidade e reencarnação, o mundo seria outro. Levado a sério lá no começo. Seria outro. Porque a reencarnação, a gente pode fazer uma comparação com a gente vai sair de casa, fazer uma viagem. Então a família vai fazer uma viagem. O que ela faz? Ela deixa tudo arrumadinho. Porque eles comeram, fizeram lá tudo que tem, né? Sujaram os pratos, tudo deixaram lá, né? E arrumaram tudo e saíram. Porque quando voltar, está tudo arrumadinho. Agora, se não faz isso, deixa aquela pilha de coisa suja, deixa tudo bagunçado, quando volta, tem que limpar tudo aquilo para recomeçar. Reencarnação é quase isso. Sabe, fazendo uma comparação, a gente sai, mas nós vamos voltar. E o que nós vamos encontrar aqui quando a gente voltar? Vai depender de como que a gente deixou. Então, quanto mais cuidado nós tivermos, nós vamos encontrar melhor essa casa, mais organizada, né, mais limpa. Mas não é bem isso que a gente está fazendo, né? Vai bagunça, vamos cortar tudo que é árvore, vamos matar tudo que é bicho, vamos fazer guerra, vamos destruir e tal. Eu vou morrer mesmo, né? Então, nessa incógnita, né, de desencarnar e não saber o que tem por depois disso, não tem mais nada. Então, vamos aproveitar tudo agora. Esse é o momento, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, no Espiritismo, a gente... eles tentaram proibir, né, o que Jesus deixou, esse intercâmbio, né, porque diziam que era obra do demônio, né, e houve uma perseguição, uma caça às bruxas muito grande. Então teve durante a Inquisição, por exemplo, nossa, aquilo foi o que se matou de gente. Pessoas que só, claro, nem todas eram médiums, às vezes tinham assim interesse político, econômico, sei lá, de ambição sobre os bens de outros, tal, mas os médiums, a quantidade de médiums que foi assim dizimada foi muito grande, né? Porque mexia com coisa do demônio, né? Então, tempos de ignorância, né? Mas hoje a gente já avançou, o processo intelectual avançou, né? E libertou a gente da ignorância, né? E hoje, como diz, né, Deus já derramou sobre a carne o Espírito, né, que seria o dele. Então, hoje, o dom da mediunidade está muito mais espalhado. Está muito mais. Então, se generalizou. E o que o Espiritismo faz com a mediunidade? Usa como instrumento valioso de espiritualização da humanidade. E quando nós nos espiritualizamos, nós nos transformamos e transformamos a sociedade e transformamos
a humanidade. Então é isso. Hoje a gente fez um evangelho no lar, né? A Karina estava presente. A gente estava comentando que vai chegar um momento que vai ser uma epidemia, melhor, vai ser uma pandemia, sabe, o amor, a caridade, a fraternidade. Hoje ainda não. Infelizmente, a gente vive ainda uma fase que o egoísmo, o orgulho ainda impera. Mas não é todo mundo. Já tem sementes plantadas e vai mudar, né? Bom, agora a gente fala de classificação da mediunidade. Então vocês viram, né? Nós vimos agora sobre a mediunidade na Bíblia, né? Depois com Jesus e depois o Espiritismo. Então na Bíblia ela foi suspensa porque Moisés percebeu que havia abuso, não podia fazer aquilo. Aí passou o tempo, aí veio Jesus e não proibiu, ao contrário, incentivou. E finalmente o Espiritismo veio explicar, veio promover isso, né? Então esse é o... Agora, quando a gente fala de classificação da mediunidade, nós vemos dois grandes grupos de mediunidades. Na verdade, são dois tipos de mediunidade, se for pensar de forma bem geral. Uma que é de efeitos físicos, ou efeitos materiais, ou efeitos objetivos. O que significa isso? É quando a ação dos espíritos produz efeitos sobre a matéria. Eu estou encarnado, mas sou um espírito. Todo mundo está ouvindo ou não? Ótimo, não tem ninguém surdo aqui, né? Eu, como espírito, estou agindo sobre a matéria e todos escutam. Então, isso é efeito físico. Todos nós ouvimos porque feriu, sensibilizou os nossos ouvidos. Se eu começar a pular aqui, né, todo mundo vê, eu vou falar, olha, eu estou sob influência espiritual aqui, explico para vocês. Tá? Então, todo mundo está vendo. Então, efeitos físicos. Então, tudo que a gente vê, que a gente, né, quais são? Vê, escuta, toca, né, sente o cheiro, ou até prova, tudo isso é efeito físico. Mediunidade de efeitos físicos. Vamos lembrar sempre, mediunidade é uma intermediação entre os dois mundos. Se não tiver um desses dois mundos, não tem mediunidade. Por exemplo, se o espírito não tiver presente, não tem o que o médium comunicar, não tem o que o médium informar. Então não está acontecendo a mediunidade. Para acontecer mediunidade tem que ter espírito envolvido, tem que ter uma ação espiritual. E essa ação se dá ou de forma que todo mundo escute, né? Ou então efeitos inteligentes, ou efeitos intelectuais, ou efeitos subjetivos. Ocorrem na esfera subjetiva do médium, na cabeça dele, no sentimento dele, no pensamento dele. Só ele sente. Se vem um espírito, fala com a Patrícia, agora, tá conversando com ela, fala, olha, ele está falando tudo bobagem. Não presta atenção não, tá? Porque não é um espírito que está querendo que você preste atenção, que você assim, se informe, né? Então ele está falando isso aí. Mas só você que está escutando. Se você não falar para ninguém aqui, ninguém vai saber. Então, é efeito intelectual ou subjetivo. Dá para perceber a diferença entre um? Então, todo mundo vê. Se um espírito se materializar aqui agora, né? Todos estão vendo? Eu estou vendo? É efeito físico. Mediunidade de efeitos físicos. Se um espírito aparece aqui, de novo, tá? Patrícia, aproveitar ela como médium, né? Só a Patrícia vê, ninguém mais viu. Então é efeito subjetivo, efeito inteligente, intelectual. Então só ela está vendo. Percebe? Então essa é a diferença. Todo mundo vê, porque nossos 5 sentidos foram sensibilizados. Agora o outro, só o da médium, ou do médium, é que está. E a Terezinha, ela fala assim que não existe esse termo, o médium e a média. Não tem. A média é outra coisa, é metade ou é...
aquele pingado, né, de café que a gente tinha, né, no Brasil. Então é o médium e a médium, tá? Do mesmo jeito. Então, é isso que acontece. Então, não sensibilizou os 5 órgãos do sentido dos observadores, que tem o médium e tem os observadores. Porque tem que ter isso, tem que haver assim, né? Essa ligação entre os dois mundos. Então, só a racionalidade e o intelecto do médium. Agora nós vamos pegar todos de efeitos físicos que ela relacionou. Tem mais do que isso, tá? Não é só esses aqui. Mas é o suficiente para a gente começar e ter uma visão assim bastante larga da mediunidade de efeitos físicos. Então, efeitos físicos, ou mediunidade de efeitos físicos, ou materiais, né, de efeitos materiais, ou de efeitos objetivos. Subjetivo, interno. Objetivo, externo. Primeiro, sonoros. Então, vai de pequenas batidas, os raps, né, até estrondo, até coisa assim que vem, né? Outra coisa, música sem instrumento. A gente escuta música, mas de onde está vindo a música? Será que eu estou ficando louco? Escuta música. E todo mundo escuta música. Nós todos aqui estamos ouvindo música. De onde que está vindo isso? Então, efeitos físicos. Os espíritos conseguem utilizar o material do médium e produzir o som. Né? Que mais? Vozes. De novo, vamos lembrar a história do burrinho que falou. O burrinho não falou. Os espíritos se utilizaram daquela situação, parecendo que o burrinho tinha falado, né, para informar o médium que ele não devia fazer o que estava fazendo. E se fizesse, ia ser do jeito que o espírito queria. Então, isso, produção de vozes. Né? Se de repente todo mundo escuta alguém falar uma frase, todos nós escutamos, então, efeitos físicos. Porque todos nós escutamos, né? Lembra da historinha do bater aqui? Todo mundo ouviu. E qualquer outro tipo de som. No livro, eu acho que é a história do Espiritismo, daquele o Sir Colin, como é que é? O Conan Doyle, né? Que foi quem inventou Sherlock Holmes, que escreveu lá. Então. Ele era espírita, escritor, era médico e pesquisador também. E ele conta alguns casos de pessoas que ouviam, né, assim, o médium oferecia o material e o espírito ele fazia praticamente uma banda, o som de uma banda inteira, tocando marchas militares. Né? Então é isso, é música, é som forte. As irmãs Fox, quando elas começaram a entender, quando começaram a viver essa experiência, na verdade, entender, demorou para entender, se é que entenderam um dia, né, porque não tinha quem explicasse. Né? Eram ruídos, eram batidas, que vinham do nada, vinham de dentro da parede. Aí faziam a pesquisa, tudo, e não encontravam nada. Então era o espírito se utilizando do material do médium, das duas médiums, e fazendo barulho, que é isso aí, né? Então fazendo qualquer tipo de som. Efeitos luminosos, então efeitos físicos, né? E que tipo de efeito? Luminosos. Está tudo escuro aqui, não tem uma luz, né? Então o espírito pode trazer a presença de luz, ou às vezes até mesmo num lugar aberto, de repente um flash, né? Vê uma luz. Ou então fica com uma luzinha aqui assim, flutuando. O que está acontecendo? E não tem fonte nenhuma, não vê, né? Então é efeito luminoso, que isso é real, isso é possível. O Álvaro, que falou para a gente, ele é médium de efeitos físicos. E tem uma palestra, eu até posso mandar para você, acho que está na hora de já fazer um grupinho para a gente, né, passar. Então, e aí uma pessoa idônea, né, que é o Severino Celestino, que é muito conhecido no meio espírita, ele participou dessa reunião e descreve. E é muito interessante. Então eu vou mandar para vocês, então depois a gente vai escrever aqui, que eu estou
ou faz não, o grupinho aí, depois que terminar, para que eu possa enviar para vocês algumas coisas que venham a ser interessante, né? E então e ocorre efeitos luminosos. Ele descreve os efeitos luminosos. Ele participou e tinha outras pessoas que estavam juntas e falam, confirmam, né, aquilo que viram. Então ninguém estava maluco ali, a coisa estava acontecendo. E para que acontecesse aquilo era num ambiente totalmente fechado. O médium entra em transe mediúnico, fornece esse material chamado ectoplasma, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? E aí os espíritos trabalham isso, manipulam isso e fazem esses efeitos, né? Então são centelhas, são luzes, são clarões, tudo que os espíritos fazem. Agora, eu vou abrir agora um parênteses aqui. Esse tipo de coisa, ele aconteceu muito mais no passado para chamar atenção nossa. Rodrigo, você poderia, por favor, abaixar um pouquinho a temperatura? Aqui está começando a ficar quente aqui, né? Acho que tem uns 78, tá bom? Obrigado. Viu? Então, havia muito mais isso para chamar a atenção das pessoas. Porque se o médium falasse, olha, eu tenho uma percepção disso, tudo, da cabeça dela. Ninguém acredita nisso. Mas, se todo mundo está vendo, é difícil a gente deixar passar. Então, quando começou, lá no século XIX, 1850, 48, tudo, objetos se mexerem, sons e tudo isso, aí não tinha como esconder. Eu lembro de uma pergunta, a gente estava no estudo, uma das pessoas falaram assim, mas é muito mais fácil a psicofonia hoje, por que não começou pela psicofonia? Justamente por isso, porque ninguém iria acreditar. Não, a pessoa está se fazendo passar por outra, está mudando um pouco a voz, está falando de um jeito diferente, mas está enganando a gente. Né? Então era assim que seria recebido. Agora, quando a coisa acontece, começa a mexer, começa a levitar, opa, alguma coisa tem. Né? E começou com uma brincadeira. Né? Então, essas mediunidades de efeitos físicos, para a época, essa que nós estamos falando, elas foram um momento muito mais rico para poder chamar atenção. Já hoje existe ainda, muito menos, e para outras finalidades, como a gente vai ver. Vamos seguir. Agora, os motores. Efeitos físicos de motores. O que é? De carro? Isso aí não tem nada a ver. É de mover. O motor significa movimento. Né? Então, a habilidade motora de alguém é dela fazer, né, o movimento. Movimentação de corpos sem nenhum contato físico ou outro meio material, incluindo ligar e desligar lâmpadas, né? Os interruptores. Ligar e desligar. Sim, para quem tem essa mediunidade. Eu estava conversando, deixa eu só finalizar, eu vou dizer um outro exemplo aí, como você está falando aí. Acionamento de aparelhos elétricos, movimento do copinho, do copo que a gente fala sempre, né, da brincadeira do copo, ponteiros da prancheta, existiam umas pranchetas que mostravam a letra. Né? Então, é tudo movimento. Né? As mesas girantes, quando acontecendo, tudo. Eu estava conversando com uma amiga, né, aqui de Las Vegas, e ela falou que ela sentiu uma necessidade, não sei, de descer as escadas, né, e ela lembra perfeitamente, estava desligado o ventilador. Ela falou, aquele ventilador nunca a gente liga, nunca. Né, porque ele não atende o lugar que a gente fica. É um lugar assim, meio na sala lá que ninguém fica mais na cozinha e tal, outros lugares, mas ali naquele lugar ninguém fica. E o ventilador sempre está desligado. Ela desceu, passou praticamente do lado do ventilador, né? E aí fez o que tinha que fazer. Quando ela voltou, o ventilador estava virando. Né? Estava virando. Bem-vindo ao clube, né? Então, médium de efeitos físicos. Então, esse de ligar e desligar a lâmpada. Da luz está acesa, então desligar e ela voltar sozinha. Então, são coisas que a gente realmente
tem que entender o que é. E é isso. Então é um tipo de mediunidade. É alguém ali, provavelmente você, se mora sozinha. Ou tem... Morava numa casa compartilhada. Então, pode ser que seja outra pessoa. Tá? Então, mas alguém ali está doando esse material e os espíritos estão mostrando, ó, tô aqui, tá vendo? Eu sei ligar e desligar a lâmpada. Então, mas não faz nada, só está chamando a atenção, não faz nada. Uma boa prece ajuda muito. Né? Encaminha para cá. Aliás, vamos fazer isso sempre. Se a gente tem alguma dificuldade, está tendo, faz a prece e mentaliza aqui. E manda para cá, porque aqui é um pronto-socorro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso que o centro é, não só para encarnados, como desencarnados. Bom, então, nesses movimentos, efeitos motores, então nós vamos dividir em outras, né, em outras aqui. A levitação. O que é levitação? É suspender a pessoa assim, do nada, sem que ninguém pegue, né, e começa a levantar. Seja um objeto, seja uma pessoa. Muito provavelmente, eu diria com uma certeza quase total, quando Jesus caminhou sobre as águas, era um fenômeno de levitação. Só isso. E quando ele falou, Pedro, vem, me siga, né? E Pedro, naquele momento, ele tem até um tipo de mediunidade que é aquela que assim, estende a outros. Né? Eu até esqueci o nome. Por isso que eu falo, tem algumas mediunidades que não estão relacionadas aqui. Então, as mais importantes, não sei, para que a gente aprenda, assim, para que a gente tenha uma ideia. Isso. Então, quando ele falou, Pedro, vem, aí Pedro foi, e estava levitando, estava caminhando. Aí, dali a pouco, ele perdeu a fé, aí ficou com medo, tudo, desconcentrou, afundou, né? Aí teve que Jesus pegar ele. Né? O homem de pouca fé. Oi? Isso se classifica na dúvida? Como, por exemplo, A dúvida, por exemplo, qualquer que seja a comunicação, se a pessoa deixa, sabe, passa para outras preocupações, ou tem dúvida, se distrai, aí ela perde a conexão, essa sincronia, né, o sincronismo, né, com o espírito. Então, a levitação é isso. Tem um médium, ficou muito famoso, Daniel Douglas Home. Ele dava shows, ele fazia assim. Ele nunca cobrava nada, mas ele tinha uma boa vida. Todo mundo chamava ele reis, rainhas e tal. E ele ficava na vida boa lá, fazendo as dele lá, né? Então ele saía. Teve caso registrado, né? Não por foto, nada, mas com testemunha, que estava assim, estava num outro andar, tipo o segundo andar do prédio, uma janela aberta aqui e outra janela lá. Ele levitando, foi lá, saiu por uma, entrou por outra. Que tipo de cordinha que nem marionete que teria para poder fazer isso? Não tem. Ele passou por um vão, que era a janela, e deu a volta e foi para lá. E às vezes ele se atirava da janela. Depois, pronto, cadê? Não está mais lá. Aí ele entrava, subia as escadas e não tinha elevador na época, né? Subia as escadas e entrava na sala. Então, era um médium de efeitos físicos assim muito, muito poderoso. E para isso, ele tem que doar o material em quantidade e qualidade suficientes. Que material é esse? O ectoplasma. E isso a gente está o tempo todo doando nas atividades nossas mediúnicas. Né? Então, no passe. Então, a gente está promovendo a saúde, no caso do passe, através da doação desse ectoplasma, né? E aí os espíritos estão manipulando aquilo e levando a cura. Né? E depois nós vamos ver médium de cura também, no outro já é médium de efeitos intelectuais. Né? O transporte. Não vamos confundir, porque tem pessoas que confundem. Tem um espírito que está com uma pessoa, aí pega o espírito e transporta para um médium. Né? Pode até ser isso, assim, na forma do movimento, mas o transporte que a gente fala aqui é outro. O transporte que a gente está falando é quando um objeto desaparece aqui e aparece lá. Tá? Então, isso é transporte. Tem uma médium chamada Madame d'Espérance, né?
ela fazia coisas assim impressionantes. Ela trazia plantas de outros lugares. Tinha uma planta que tinha só na Índia. Ela traz, né, para o recinto ali. Então, vocês imaginem. E outra, vinha com flor, ou vinha com fruto. Ficava alguns dias lá, amadurecia, as pessoas consumiam o fruto. Depois ela desaparecia, porque voltava de onde estava. Então, olha que mediunidade fantástica. Ela ficou muito doente, porque ela não tinha assim controle. Porque o que acontece? A mediunidade de efeitos físicos, o médium ele doa o material, parte retorna e parte fica. Por exemplo, se é uma cura onde envolveu até um transplante, né, de algum órgão, que isso é possível, então o material doado, esse ectoplasma, vira órgão da pessoa. Então não volta mais para ele. Se voltar, fica sem, né? Porque não tem jeito. Então está saindo coisa dele. Então é importante que depois ele reponha. Como é que ele repõe? É um sono, é a alimentação, é o descanso. Aí pronto. Só que isso leva um tempinho. É que nem doação de sangue. Tem que levar um tempo para a pessoa voltar de novo a ter isso. Ela não sabia nada disso, ela fazia sessões assim, uma atrás da outra. Então ela ficava doente e não sabia por quê. Né? Mas quer dizer, ela sabia que quanto mais ela trabalhava, mais assim, depauperada ela ficava. Né? Então, aqui nós falamos desse, né, mediunidade de efeitos físicos, né, daqueles anteriores. Agora nós vamos falar dos modificadores ou plasmadores. O que é isso? Plasmar é, sabe, construir, produzir, modificar. Então, olha só, fervura de água, mudança da composição da água, por exemplo, cor, cheiro, gosto, sem nenhum contato físico ou outro meio material. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de trazer água aqui e quando leva em casa, tem umas bolinhas. Então, houve a inclusão, a adição de alguma coisa por parte dos espíritos. Então, é visual ali. Então, mudou a característica. Chico Xavier, quando magnetizava a água, ela ficava cor leitosa. Parecia que pôs alguma coisa que ficou leitoso. E era algo tão difícil, ninguém conseguia tomar aquilo puro, tinha que diluir. Então tem relatos disso. Cheiro, tem pessoas que sentem cheiro. Então mudou o ar ali, mudou o ambiente. Que cheiro? Ah, eu senti cheiro de flores, senti cheiro de ervas. Então, é o espírito. A minha esposa, por exemplo, que dá para perceber que ela está mudando um pouquinho a mediunidade dela. E faz pelo menos 6 meses, que ela começou a sentir cheiro. E não dá nem para tentar continuar cheirando, porque é muito rápido. É tipo assim, 3 vezes que cheira, na quarta já não tem mais, né? Então, são flores que ela percebe o cheiro, né? São, assim, ervas, né? Que ela sente cheiro, frutas. E um dia ela perguntou para um espírito, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo cheiro? Porque um espírito que está trabalhando com você, está se familiarizando com você, é a maneira desse espírito se identificar. Ele traz esse cheiro com ele. E a mesma esposa, só tem uma, né? A minha esposa, ela fala que quando uma tia dela, já desencarnada, se aproxima, ela sente o cheiro, batata aqui, vai acontecer alguma coisa com alguém. Não é morte, não é nada assim, mas vai acontecer alguma coisa, e realmente, vira e mexe, acontece, mas ela é avisada antes. É como se ela chegasse e falasse, olha, fique preparada, vai ajudar, né, a família, porque alguém vai precisar de ajuda. Então não é... Oi? Não sei, eu não cheirei todo mundo aí, mas às vezes acontece. Outro dia eu estava num trabalho, eu senti muito cheiro de incenso. Foi algo assim, foi uma única vez, porque eu não sou assim um médium que percebe, né, tudo, mas
Então, muda a característica do objeto que eu digo assim, da água, do ar, né? E sem nenhum contato físico. Ninguém foi lá e pingou as gotinhas lá da essência. Não, né? Aconteceu. Moldagem. E o exemplo que ela dá aqui é de mãos ou flores, né, na parafina quente. Tem um museu na Inglaterra, em Londres, que é o Museu Espiritualista. Então tem muita coisa, tem cartas, tem objetos, tem muita coisa que foi obtida durante as manifestações e tudo. E tem muitas mãos moldadas em parafina. O que acontece? O espírito se materializa e enfia a mão na parafina quente. Aí ele tira, né? Aí ele se desmaterializa, a parafina endurece e fica aquela mão de parafina. E às vezes, para que a coisa fique mais ainda, porque, sei lá, alguém fala, não, mas ele deu uma encolhida na mão, pôs alguma coisa, aí tirou, né? Fazia com a mão fechada ou entrelaçada, que aí é mais difícil, né? Então, eram provas da existência espiritual, da materialização. Então, que é o próximo aqui que a gente vai ver, né? Então, materializava flores, por exemplo, põe na parafina, tá? E depois desmaterializava e ficava aquela flor de parafina, né? Oca, né? Naturalmente, que é só aquela camada superficial. Materialização é a formação total ou parcial de objetos ou corpos humanos. Em São José do Rio Preto tem um grupo que se reúne a cada 15 dias, há mais de 30 anos. E eles fazem curas, né? Um trabalho de curas espirituais. E é de materialização. Então, toda quinta-feira, inclusive a pessoa responsável, ele falou, olha, eu vou perguntar para os espíritos se pode ver, né? Pode participar. É difícil ir lá, se deslocar e tudo, né? Mas quem sabe um dia. Mas até vamos ver se os espíritos também permitem, né? Mas eles, então, os espíritos, principalmente de médicos, eles orientam através da voz direta. Voz direta, assim, utilizando uma garganta ectoplasmática. O que é isso? É só as cordas vocais, só parte. Então, materialização parcial, né, que está ali em cima, né? Aqui. Como também pode ser uma pessoa, um espírito, que se materializa totalmente, de forma a confundir, inclusive, com cores, com roupa, com detalhes, com botão, com tudo, né? Então, é uma materialização total essa, né? Então, isso, de novo, os espíritos se utilizam do que o médium oferece. Tem casos relatados, no caso tem um William Crookes, ele foi prêmio Nobel, tudo. Ele estudou uma moça chamada Florence Cook. E ela era uma médium, assim, uma menina de 15 anos. Médium de efeitos físicos poderosíssima, pela quantidade de ectoplasma que ela doava. E o espírito que se manifestava através dela chamava-se Kate King. Essa Kate King, ela, durante 3 anos ele estudou ela. No começo tinha muita dificuldade, tudo, mas com o tempo espírito, foi aprimorando, porque o espírito tem que saber fazer isso. Ainda bem, porque senão qualquer espírito brincava com a gente, fazia um monte de arte aí com a gente, né? E arte perigosa mesmo, né? Então, ela se materializava e com detalhes tudo ao longo do tempo. E o ectoplasma, que é sensível à luz, por isso que é feito em câmaras escuras normalmente, né? A qualidade do ectoplasma dela era tão boa, né, tão elevada, que ela chegava a caminhar na rua, de braço com o William Crookes, e ninguém percebia. Ninguém sabia que estava vendo um fantasma, né? De uma moça elegante do lado, caminhando, né? Então,
Mas isso são coisas praticamente, sabe, são únicas e tão raras. Né? Daqui, pode ser que tenha alguém que seja doador de ectoplasma e que tenha qualidade para fazer coisas fantásticas. Um tempo atrás aconteceu comigo aqui em Las Vegas mesmo, que eu fui pegar um passageiro, era muito tarde, uma hora da manhã, mais ou menos, no aeroporto. E aí, quando eu parei, eu entrei certinho, porque eu fiquei muito pesado. Parei, terminal 3, aí entraram 2 rapazes, um lado do outro. Ok, e aí o que estava atrás de mim ficava conversando e o que estava do lado de cá não respondia. Eu pensei, ele estar no telefone, porque só um que fala, o outro não responde. E era tarde, né? Quando chegou no local deles, eu lembro até o local assim que eu passava para deixar, sabe, a rua. Quando chegou no local deles, aí o que não estava falando, né, desceu, pegou a mala, e aí eu abri a porta para o outro descer, porque desceu e não tinha ninguém. Aí, aquele que estava falando não estava lá, não tinha ninguém. Aí eu olhei para todo lado e falei, será que ele desceu? Eu não vi. Não tinha. Não tinha ninguém. Eu fiquei com medo, assim, sem jeito de perguntar para o outro se ele estava com alguém, porque a pessoa estava junto com ele, ficava falando com ele. Ele estava carregando aquela pessoa. Ele carregou o tempo todo. E depois eu fiquei. Era como se eu tivesse visto ele lá na frente, assim, parado de pé. E foi, e saiu. E o outro, normal, foi embora. Bom, eu não diria que foi materialização aí. Tá? Eu diria que foi vidência. Você viu o espírito. Só você que viu. Então é feito intelectual. Tem um caso, tem uma pessoa que ele escreve, ele faz cartas, ele é psicógrafo, médium psicógrafo, ou psicográfico. Ele escreve cartas de espíritos, cartas consoladoras. Que mãe que não gostaria de receber uma carta de um filho desencarnado, né? Então ele faz isso. Chico fazia isso. O nome dele é Júlio Carvalho. Talvez vocês já devam ter ouvido falar. Se alguém quiser pegar na internet, Júlio Carvalho, vai ver palestras dele, vai ver ele trabalhando. Né? Enquanto estão dando palestra, ele está lá escrevendo, depois ele lê as cartas. Então, ele conta uma história que ele foi de uma cidade na outra, em Minas, e tinha um cara do lado dele. E o cara veio conversando o tempo todo com ele. O tempo todo. Né? Pararam na lanchonete, o ônibus parou, entraram na fila, né? Então, para fazer o pedido ali no caixa, né? Então, e ele tagarelando com o cara. Né? E, dali a pouco, por alguma razão, ele percebeu que não era um encarnado, era um espírito. Mas quando ele se deu conta, ele falou: todo mundo está achando que eu sou louco, falando sozinho. Que foi mais ou menos isso. O cara que estava do lado não viu ele. Você viu, mas ele não viu. Então, você era o Júlio Carvalho naquele momento, que estava vendo o espírito, mas o outro não viu. Então, isso chama-se vidência, que a gente vai chegar ali, tá? Não chegamos lá. Mas são coisas totalmente normais. Sobre sons, mas não de efeitos físicos, né? Efeitos intelectuais. A minha neta vira e mexe e fala: ô mamãe, eu posso dormir aí? Porque eu estou escutando muito barulho lá embaixo na cozinha. Né? Tadinha, dá até dó dela. Tem 13 anos, né? Mas não é de agora que começou, ela, quase que a vida inteira. Né? E ela não pode conversar com outro que não seja a mãe dela, outros, né? Que não seja a mãe dela, a avó dela e eu. Né? Claro, se ela conversa com meu filho ou minha outra filha, não tem problema nenhum. Porque, mas não dá para conversar, por exemplo, com o pai. Porque o pai, americano, daqueles, né, de pedigree, então já viu, não consegue entender isso. Né? Então, isso são efeitos, no caso dela, eu acho que é intelectual, porque só ela que escuta. Né? Então, e vê também às vezes. Agora, ultimamente, não tenho escutado mais ela comentar isso. Eu lembro que uma vez eu falei: e aí, você só vê espírito bonito, né? Assim, que se apresente bem? Não, vovô, às vezes eu vejo uns bem feios. Tadinho, imagina. Mas ela convive bem com isso, é impressionante. Como ela está. Porque é natural, porque a vida inteira.
E a minha filha, que também é médium, ela contou que uma vez, ela falou, eu tive certeza que ela enxergava espírito, ela via espírito, porque a gente estava entrando na escola, ia levando ela para a escola, de repente nós duas olhamos para o mesmo lugar, mesmo ponto, porque tinha alguém ali. E ela viu o mesmo que eu vi. Então, as duas viram, né? Tiveram a mesma visão subjetiva. Porque senão todo mundo correria, né? Lá na escola. Mas não, só ela. Então, não foi para os 5 sentidos de todo mundo ali. Não, foi só. Assim, foi subjetivo, né? Bom, vamos seguir, né? Senão a gente não consegue até o fim. Bom, a materialização, nós falamos, né, que ela pode ser temporária, como é o caso da mão, né, que depois desaparece, como pode ser efetiva, duradoura. Tem um caso que o Divaldo Pereira Franco conta, não sei se vocês já ouviram falar, não do Divaldo, mas do caso. O espírito Sheila, ele gosta muito, fala muito dela e tal, né? É uma enfermeira alemã que morreu na Segunda Guerra. E ela era tão boa enfermeira que ela praticamente fazia cirurgias, né? E hoje ela está trabalhando no plano espiritual a serviço dos encarnados, né? E inclusive tem gente que fala, olha, quando cheira rosas, é ela que está próximo, né? Então ela tem essa característica, né, de vir o cheiro junto com ela. Bom, aí o Divaldo, né, falou que, não sei se ela ofereceu ou ele pediu, mas ele queria aquela flor que dá nos Alpes suíços, Edelweiss, né? Só dá lá, né? Então, é uma flor que ela falou assim, eu vou te dar essa flor, né? Falou para ele. E daí ela perguntou, você quer que ela seja breve ou que ela seja duradoura, que ela fique com você? Ah, adivinha, né? Quero que seja duradoura. E ele disse que tem até hoje guardada essa flor, né? Porque ela de alguma maneira ficou preservada e veio dos Alpes suíços, né? Então, nesse caso, o que foi? Transporte, adicionado de mais alguma coisa pela duração que tem, né? Mas é transporte. Então, aqui, então, quando é temporária, é materialização. Quando é duradoura, muito provavelmente é transporte. Então, vem de um lugar, fica e fica. Na casa do lar de Frei Luís, tem duas espadas antigas que os espíritos tentaram através de materialização, porque lá tinha muito trabalho em materialização. Os espíritos tentaram agredir, mas nesse caso acho que era matar mesmo, né? O Luiz da Rocha Lima, que era o presidente da entidade naquela época, né? Então, teve duas espadas que vieram do nada e cravaram num armário grosso, uma porta grossa, e ficou lá. E está guardado até hoje lá. Quem vai visitar o lar de Frei Luís vê as duas espadas, né, antigas, né? Então, é uma prova, né, da materialização. Mas nesse caso, é transporte, né? Não pode ser materialização, porque a materialização ela tem prazo de validade, né? E os espíritos, eles podem ter alguma dificuldade ao se materializar. Por isso que muitas vezes eles se preocupam mais com o rosto, com as mãos, e o resto deixa bem rústico, parecendo um lençol. Talvez daí que venha aquele negócio que fantasma usa lençol, né? Vai saber, né? Então, sempre tem que ter sempre um motivo, né? Tem que ter uma explicação. A transfiguração, modificação dos traços fisionômicos do médium ou do aspecto geral. O médium está falando, de repente fala, nossa, a impressão minha ele está mudando. Parece que é uma médium, mas é o rosto masculino, sabe? O que está acontecendo é isso, a transfiguração, essa capacidade de plasmar, né? Então, o que acontece? O perispírito, que alguns já conhecem tudo, mas ele se expande e o espírito, se utilizando dos meios também que ele conhece, né, ele vai e molda aquilo conforme o que ele quer. Então fica aparecendo com ele. Às vezes a gente vê um médium
Fala, em transe mediúnico, né? Eu ia falar incorporado, porque é errado falar incorporado, porque não é que nem um pullover que veste, assim, não. Não existe isso. É um processo de harmonização, né? Então, entre o espírito e o médium, né? Então não tem essa de, não, o espírito entrou no corpo como entrou, não tem, não existe isso. Então, o espírito, ele tem um porte maior, tudo, parece que a gente parece que vê o médium maior, parece que ele cresceu, né? Então é isso que ele fala dessa transfiguração que plasma, né? Isso que é a palavra que ele usou ali, ó. Opa, acho que pulei. Estava lá em cima. Modificadores ou plasmadores. Então ele plasma a figura dele. E tem a voz direta, né, que nós falamos aí, dando algumas explicações, que é a produção de vozes audíveis e articuladas, escutadas por todos os presentes. Todo mundo escuta, né? Todo mundo tem essa capacidade de ouvir, então, efeitos físicos, voz direta. Por que direta? Porque não tem nada como intermediário, a voz está acontecendo, né? Escrita direta, produção de escrita sem o concurso de mãos humanas. Um livro fechado, um caderno fechado, numa gaveta, um lápis em cima. Dá até para escutar o barulho em alguns casos, outros não. Passa um tempo, vai lá, abre o caderno, tem uma mensagem. Escrita direta. Não tem ninguém que escreveu. É diferente da psicografia. Então, no passado, quando faziam esses testes, pegavam aquelas lousinhas, aquela lousa de... Como é que chama aquele material preto lá? Inclusive faz piso, tudo que é fácil de riscar. Não, não é piche, não, é ardósia. Ardósia. Então, lousa de ardósia, que antigamente não existia. Giz, não existia nada disso. Então, era um outro método. Então, eles pegavam 2 placas de ardósia, fechavam, amarravam, colocavam dentro de uma gaveta com o que ia riscar ali, né, a ardósia, trancava a gaveta, alguém ficava em posse da chave, passava um tempo, a hora que abria, tinha uma mensagem ali escrita. Então, são essas que é escrita direta. E essa é minha favorita, tá? Curas. Alteração benéfica no corpo físico produzida por evidente intervenção dos espíritos em ação instantânea, tendo o médium apenas fornecido o ectoplasma. Isso que a gente está falando. Vai ter um dia que nós só vamos falar do ectoplasma. Vocês vão ver quanta informação tem e o quão pouca informação também tem. Ou seja, não se estudou ainda como deveria o ectoplasma. Mas o que se sabe é suficiente para a gente saber como é que funciona um pouco da composição dela e tudo isso, né, desse fluido. Então, as curas, elas ocorrem com o uso do ectoplasma e pode ser alguma coisa muito superficial e pode ser alguma coisa muito mais profunda, do tipo um transplante. O doutor Frutuoso, né, Paulo César Frutuoso, que ficou muito tempo no lar de Frei Luís, ele conta nos livros dele que o professor dele, um médico, foi operado, né? E aí o espírito fala, espírito materializado, incorporado, né? Não vem ao caso, agora não me lembro, mas porque às vezes ele operava materializado, às vezes ele se utilizava do médium. O médium, que era um mecânico de motores, não entendia nada de cirurgia, nada, né? E ele fazia, então, o espírito, mas era um médium que doava o ectoplasma, o espírito, através dele, fazia as cirurgias, né? Chega e fala, Paulo César, vem cá, abre sua mão. Pegou, e aí começou a se formar na mão dele um pedaço de órgão. Começou tal. Aí ele percebe o que é a válvula mitral, que está presente no coração. Se o coração não tem aquilo, ele não tem função nenhuma. Ele para. Na verdade, nem é mais um coração, né? Então aquilo se formou, tinha outros 2 ou 3 médicos,
tudo ficaram assustados. Falei, ixi, faltou do coração e está aqui, como é que vai ser isso? Aí ele pegou e fala assim, mas o que está acontecendo? Como é que ele está batendo o coração ainda? Ele falou, o que houve foi feita uma prótese. À medida que desmaterializava essa que está na sua mão, ia materializando no coração dele. Então houve uma substituição. Mas não foi assim, tira daqui e põe outra. Simultâneo, vai desaparecendo uma, aparecendo outra. Né? Então, e foi mandado para fazer a análise, tudo, era tecido cardíaco, tudo, todo mundo foi confirmado isso aí. Quem lê os livros dele, ele vai saber do que eu estou falando. Então, a cura pode ser desde um passe, que o passe é um efeito de cura também, né? Até essa substituição, até uma prótese, né? Feita com o ectoplasma do médium. Tudo bem até agora? Tem umas observações que ela coloca também, que esse já nem tem mais razão de existir, né? Que chama-se tiptologia. Tem a tiptologia e a sematologia. O que é isso? A tiptologia é quando os efeitos sonoros formam uma linguagem. Então, de alguma maneira, aquilo que era som, né, vira uma linguagem. E isso que a pessoa que me perguntou, mas por que não tinha psicofonia? É muito mais fácil. Porque esse foi o começo, tinha que ser desse jeito. Hoje, dificilmente. Só quando alguém tem alguma curiosidade assim de querer falar com o espírito, está percebendo a presença espiritual e ela se comunica através de som. Você está aí? Você está, né? Me dá uma prova, bate na porta. Aí vem o som de batida na porta. Então aí, né, um sim ou não, alguma coisa lá. Então isso chama-se tiptologia. Né? Da onde que pode vir? Então tem a tiptologia interior, vem de dentro do material. Escuta, parece que está lá dentro, está vindo de dentro. Tem um bloco aqui, alguma coisa, está vindo de dentro do bloco, não é de fora. Né? Tem o basculante. Eles faziam até uma mesa com 3 pés, ou 3 pernas, né? Para poder facilitar. Então, apoiada nas 2 pernas, a mesa batia com o pé, com o único que tinha lá. Então, são 2 aqui e o terceiro aqui, né? Mesa com 3 pés. Então, ela fazia esse movimento para bater, para poder fazer. Então, o efeito basculante é isso, levanta e abaixa, levanta e abaixa. Isso é um efeito basculante, né? Para provocar as pancadas. Então, adaptaram até, né? Na época, corta uma mesa, sei lá, ajusta uma mesa para 3 pés e vamos que vamos. Fica mais fácil para o espírito para bater do que 2. Né? Alfabética, quando o objeto movimenta-se ou não para assinalar a letra do alfabeto desejado. Então, todo alfabeto, isso aí a gente acha até na internet, tem um nome, eu não me lembro o nome, mas era assim, o abecedário todinho assim, e os números. Então, o espírito movimenta a flecha e uma outra pessoa vai anotando. Opa, parou no A, agora parou no B, agora parou no Z, então vai e compõe as palavras. Então, isso é tiptologia para comunicação com os espíritos, quer dizer, que os espíritos comuniquem aos encarnados. Depois tem a sematologia, é quando sons, luzes, movimentos de objeto mostram uma vontade, uma intenção. Por exemplo, seguir alguém. Então, na literatura é rica em casos desse. A pessoa está indo assim, a mesa está indo que nem um cachorrinho atrás. Né? Vai para lá, para cá, está mostrando essa afeição. Então, a sematologia está mostrando essa, como é que ele diz, uma intenção, uma vontade, né? Um movimento assim brando, tal, né? Ou ainda um sentimento mais profundo, mas tinha casos da mesa se quebrar, levantar quando caía e quebrava, né? Estraçalhava tudo. Então é uma maneira de mostrar o sentimento, né? Ou então vem como esse do cachorrinho, mesa, né? Esse que vem e vai encosta com muito cuidado, assim. Então está mostrando esse agrado. Né?
Então, isso é a sematologia. Bom, agora nós vamos partir para os efeitos inteligentes. Até aí tudo bem, né? Deu para ter uma boa de uma ideia do que a mediunidade de efeitos físicos, aquela que traz para a gente o sentimento através dos nossos sentidos, né? A comunicação através dos nossos sentidos. A vidência, quando o médium vê no campo espiritual, no campo fluídico. Então, essa história que você contou, muito provavelmente seja vidência. Só você viu. Então, efeitos inteligentes, ou intelectuais, ou subjetivos, só o médium vê. Teve manifestação mediúnica? Teve, porque tinha encarnado, né, que era o próprio médium, por exemplo, e desencarnado, que é o espírito que ela viu. E ela está contando para a gente. Então, houve uma comunicação do que aconteceu. Então, essa capacidade de ver no campo espiritual, ou como chama no campo fluídico, ou em outra dimensão, pode chamar do que for, mas não é essa mesma dimensão que nós vivemos. Para a gente ter uma experiência reencarnatória, nós precisamos de um corpo com 5 sentidos. Basicamente é isso. Então a gente se relaciona, conversa, vocês estão me ouvindo, outro dá opinião, né? Expressões que a gente vê do acompanhamento, que está ouvindo, está entendendo. Então está ocorrendo uma interação. A gente interage através do corpo com o mundo dos vivos, entre aspas. Está todo mundo vivo, o espírito também está vivo, mas a gente está interagindo aqui entre os encarnados. Audição. Então, quando é feito, né, inteligente ou intelectual, de audição. É quando só o médium escuta. Então, quando o médium ouve no campo espiritual, então, do campo espiritual, só ele vê. Opa, alguém chama o meu nome. Vocês ouviram? Chamaram o meu nome. Não, você está ficando louco. Só eu ouvi, porque eu sou médium auditivo, né? Ou clareaudiente. Então, é um tipo de mediunidade de efeitos intelectuais. Por quê? Porque não foi a voz que chamou, a voz me chamou. Porque se fosse a voz que chamou para todo mundo ouvir, era efeito físico, voz direta. A psicofonia, quando o espírito fala por intermédio do médium. Eu acho que nós tivemos uma inauguração do nosso estudo muito positiva. Teve exemplo até de psicofonia, quando na prece final o palestrante deu a comunicação de um espírito. E foi tão natural, né? Claro que algumas pessoas que não estão familiarizadas falam, por que ele está falando desse jeito? Por que a voz está diferente, está pausado, está diferente. Parece que não é ele que está falando. E não é ele mesmo. Ele está emprestando a constituição física dele para que o espírito se manifeste. Não foi incorporado. Erroneamente a gente chama isso. Mas houve uma sintonia de pensamentos e sentimentos através do perispírito que ele passou a mensagem através do médium. Simples. Então isso é a psicofonia. E a psicografia é quando o espírito escreve por intermédio do médium. Chico Xavier é o exemplo clássico que a gente fala, né? Quase 500 livros ou mais, mas que seja 420, né? Que já é bastante. Até esse mesmo doutor Frutuoso estava falando, ele falou, eu escrevi 9 livros na minha vida. 9 livros. Eu sei que para escrever cada um eu levei 6 meses. Pelo menos 6 meses. Chico Xavier escrevia um livro, questão de dias. Exatamente. Por quê? Porque não era ele. O espírito já tem pronto. Já está no plano espiritual, já no meio, está pronto. O que ele faz é só transferir o que está pronto para o papel. Né? Eu vejo o exemplo do Divaldo, né? Você falou do Divaldo, eu estava vendo o filme dele.
Ele sempre viu um índio brincando perto das crianças. As crianças dizem, não, cadê? Você falou que tem uma que tem aí, ó, tá perto de você brincando. Todo mundo, Então, isso aí é essa vidência, essa visão do mundo espiritual. Inclusive, ele nunca pôde dirigir porque ele confundia as pessoas. E mesmo assim, no meio que ele estava, ele tinha que alguém dar um toque para ele, se ele estava vendo encarnado ou desencarnado. O Júlio, ele deu uma palestra para a gente, o Júlio Carvalho, né, na época da pandemia. Então, a gente teve muitos palestrantes que falaram para a gente através do Zoom. Né? E ele falava que ele confundia, ele não sabia quem estava vivo ou quem estava morto, que era espírito e que não era espírito. Né? Ele confundia. Até que com o tempo ele percebeu uma coisa: os espíritos que ele via não tinham pé. Era o único detalhe que diferenciava. Por algum motivo ele identificava, ele via, não tinha pé. Não estava formado o pé. Parava na calça, lá embaixo não tinha pé. tem classificação disso? Por exemplo, eu tive uma experiência de trabalho, mas eu sabia que era Vidência. É isso aí. porque você vê eles, eu vi, ele começou do meu lado, assim, daqui a pouco eu me peguei falando. Ainda bem que não tinha ninguém lá onde eu estava. Mas eu vi ele meio translúcido, eu via ele vestido, não conseguia ver o rosto, mas lá também, com a Gira e o Exu. Vi eles na porta rindo, olhando para mim, mas ninguém viu. Isso é vidência. Tá? Então, só você vê efeitos intelectuais. Se todo mundo viu e correu, né? Claro. Mas eu Então eu consigo, é materialização. nesse caso, eu consigo diferenciar, porque eu vejo eles não materializados, Isso. eles meio Então, isso é evidência. Então, cada um desenvolve um jeito. Aquele do caso da Patrícia não deu para... não deu pra Né? Ela viu, era uma pessoa, olhava o retrovisor e estava lá, falando, mas só não fala. Porque... Agora vai ter que olhar para o pé. Se for o caso do Júlio... Isso. Olha, tem uma pergunta ali que foi interessante. Clarividência e vidência é a mesma coisa. Clareaudiência e audiência, né, audição, é a mesma coisa. Quando se fala assim, médium de efeitos físicos, audição. Tá? Porque se falar audição no nosso dicionário é escutar, só isso. Mas tem que localizar no contexto. Né? Agora aqui, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Isso aqui chama-se psicopictografia. Ela não fala disso aí. Tá? Então são espíritos que pintam através dos médiuns. Vocês percebem quanta mediunidade tem e quanta coisa bonita? Se vocês forem ver quem assinou, olha aqui, ó, Renoir, pintor clássico francês. Né? Olha o outro aqui, pintor holandês, Vincent van Gogh. Né? Esse aqui, Lu Xun, chinês, que vivia no Japão, né? E pintou. Esse aqui foi pintado com os pés. Dá para acreditar? A médium senta numa cadeira e vai borrando o pé e vai pintando ali. Mas não é ela, o espírito está comandando os pés dela. Quadros, olha esse aqui de Renoir. É uma obra-prima. Eu posso levar uns 6 meses que não sai nada disso aqui. Isso aqui saiu em 2, 3, 4 minutos. É uma coisa assim fantástica. Esse aqui eu não tenho, não trouxe comigo, porque está lá numa casa espírita, lá em Votorantim. Foi feito um leilão, porque assim, tem todo o trabalho, né, de psicopictografia, né, e depois que termina, é leiloado as pessoas. Para quê? Para pagar as tintas, pagar as telas, pagar a viagem, que é um grupo que faz isso. É muito bonito esse trabalho de onde saiu esse quadro, e esse aqui, então é um trabalho que tem, na verdade, são 3 atividades diferentes. Uma, a pintura mediúnica, ou a psicopictografia, que é uma variante
da psicografia, que está usando as mãos. Percebem? Hoje a gente está vendo a psicografia e pode ir um pouquinho mais além e ver a pintura mediúnica como uma variante da psicografia, né? Então, tem a psicopictografia. Picto vem de pintura, né? Psico vem de alma. E grafia porque imprime em algum lugar, né? Então tem os pintores desencarnados, tem os músicos desencarnados. É algo assim impressionante, né? Músicos que estão desencarnados e não reencarnaram ainda, né? Cantam. E músicos famosos, nacionais, lá no Brasil, né? Ou estrangeiros. E, finalmente, cartas consoladoras, que tem os médiuns psicógrafos que estão escrevendo as cartas para o público que vem, que deu o nome lá, queria ter notícias do pai, do avô, do irmão, da irmã, do filho, da mãe. Então vem as cartas. E no meio de tudo isso, com tanta emoção no local, está acontecendo curas, seja entre os assistentes, a pessoa que está ali, seja em outros lugares, hospitais, lugares anônimos, locais ou em outras cidades, outros estados, outros países. Porque os espíritos têm essa capacidade. Então, tudo que está sendo produzido ali, emoção, música, o ectoplasma doado ali, eles pegam tudo aquilo e fazem benefícios. Olha o valor da mediunidade. Esse aqui é isso aqui. Tá? Depois que a gente apagar, acender a luz, né? E esse aqui, esse aqui. Esse eu vou ficar devendo. Tá? Então, aí tem gente que fala, mas Van Gogh pintar, parece coisa de criança, né? Vamos lembrar que isso aqui tem 1 minuto e meio, 2 minutos de trabalho. E as cores, são as cores dele. Eu consigo ver que é isso. Esse aqui foi no leilão, né? No leilão não, no sorteio para comprar, porque tem muito, era muito concorrido, né? Então a gente foi agraciado. Então isso aqui vem até hoje. Isso aqui tem, olha, pelo menos 35 anos, né? E acompanha a gente, acompanha a mim, e eu, né? Aí de repente a minha filha fala, pai, você me daria aquele quadro? A filha aqui dos Estados Unidos. Claro, filha. Tá, então hoje eu pedi emprestado para ela. Tá? Vou estar aqui. E aqui está escrito, né, em japonês. Eu achava que era chinês, principalmente porque ele era chinês, né? Eu falei, chinês, né? E procurava, queria saber o significado disso aqui. Porque na hora do sorteio lá e que caiu, eu fiquei tão assim sensibilizado que eu não perguntei, né? Porque o quadro, ele é um vaso, as flores, só que se a gente olhar direitinho, tem pequenos mosaicos, são pequenos desenhos, né? Aqui, por exemplo, ele quis homenagear a mulher dele. Então, olha o vestido dela aqui, olha até o coque aqui, porque ela era japonesa, né? Então, o kimono, assim, tudo. Aqui um pirata, assim, né? Aqui uma mesa mediúnica, aqui também. Então, são e na hora, a médium falou isso aí. Ela falou, olha, ele retratou aqui pequenos mosaicos. E tem mais, né? Só que eu não... Né? Ela falou na hora lá tudo. E aí, esse aqui é o nome do pintor. O nome da médium é Mariluza Vasconcelos. Aí um dia eu estava vendo uns livros dela, né? E me interessei de outros livros. Peguei e fui. Inclusive um dos livros é escrito através da psicometria. Eu lembrei de você. Então, a psicometria é um tipo também de mediunidade que não foi tratado aqui. É quando a pessoa pega um objeto, o médium pega o objeto e ele conta a história da pessoa ou algum acontecimento passado que fica impresso aqui, fica registrado no objeto uma experiência da pessoa. Chama-se psicometria.
é a medida, né, de assim, a avaliação, tudo, né, da alma, né, pela alma, o psico, né. Então, esse é a psicometria. Aí eu li aquele livro e tal, e eu vi que tem um contato, né. Falei, putz, será que ela está viva ainda? Será que ela, nossa, aquilo há 30 e poucos anos atrás, né? Ela já era uma senhora, de repente, podia não estar mais, né? Mas não, estava encarnada ainda. Aí eu peguei e escrevi para ela, mandei essa foto e falei, olha, foi em Guarulhos, no ano de, acho que era 94. Falei, eu queria saber o que está escrito assim. Ela falou, eu vou perguntar para o espírito. Olha que coisa. Porque eu procurava, primeiro, chinês. Aí a chinesa falou, não é chinês isso aí não. Né? Tá me parecendo japonês, ela falou. Aí procurava japonês. Falei, ixi, isso aí tá difícil. Né? Aí tinha um amigo que foi fazer um curso no Japão. Tirei a foto, mandei para ele e falei, já que você está aí, dá uma perguntada para os seus amigos, né, tal. Aí ele voltou com a resposta. Ele falou, olha, os meus amigos, as pessoas que trabalham na empresa, são muito jovens. Né? Ninguém tem mais de 200, 300 anos, porque isso é muito antigo, é um japonês antigo. Né? Aí escrevi para ela, e ela falou, felicidade, é o que está escrito aqui, né? Né? E eu achei assim, falei, porque felicidade é a nossa meta final. Nós fomos criados para sermos felizes. Então esse é o nosso objetivo final. Então é isso, esse era a nossa sessão de estudos de hoje, né? Onde nós vimos a mediunidade na Bíblia e no Espiritismo e a classificação da mediunidade, com ilustração. Né? Tá bom? Você pode desligar? Você pode desligar?